Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui agora a nossa segunda videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Sempre as principais características que vocês não podem esquecer. Estopim da Segunda Guerra Mundial, a anexação da Polônia pela Alemanha. A Polônia pertencia à Alemanha e após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde esse território. Então uma das primeiras coisas que ela faz é anexar a Polônia ao seu território. Quando a Alemanha anexa a Polônia ao seu território, a partir disso a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha. Então começa efetivamente a Segunda Guerra Mundial em 1939, certo? Mas prestem atenção. Na verdade, o que a Alemanha fez para anexar a Polônia? Vestiu alguns alemães de poloneses, tá? E fez com que, arrumou uma farsa, na verdade, e falou que os poloneses invadiram a Alemanha, uma rádio alemã, arrumaram uma motivação para efetivamente dominar a Polônia. A França e o Reino Unido tinham prometido para a Polônia que se a Alemanha invadisse a Polônia, eles iriam defender. A Polônia ficou sozinha, abandonada, jogada para as traças. Enquanto isso, a Alemanha dominou todo o seu território. Certo? Então, em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Questões importantes que a gente não pode esquecer. A primeira fase do conflito, de 1939 a 1941, é a fase que a Alemanha está à frente de todos os conflitos, tá? Com um tipo de utilização chamada Blitzkrieg. A Blitzkrieg é a guerra relâmpago. Era um ataque que era feito ao mesmo tempo. Ataque aéreo, por terra, cortava-se todo o veículo de comunicação da região para ser atacada, para conseguir uma brecha para poder entrar. Essa forma de organização, a Blitzkrieg, fez com que a Alemanha ganhasse e anexasse inúmeros territórios de 1939 até 1941. Ela está à frente do conflito, ela domina inúmeros territórios, tá, na Europa. Certo, gente? A partir de 1941, nós vamos ter uma mudança significativa no conflito. Quando inicia-se o conflito, a Alemanha assina um tratado, que tem validade por 10 anos. É um tratado chamado Tratado de Não Agressão. Esse tratado eles assinam com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Com a União Soviética. É assinado um tratado em que a União Soviética não atacaria a Alemanha e a Alemanha não atacaria a União Soviética. Ou seja, a Alemanha teria menos um fronte de batalha, menos uma área de conflito e poderia se ater às áreas principais, que era no Ocidente. Certo, galera? Esse tratado é assinado em 1939, com validade para 10 anos. Ambos os países, a União Soviética e a Alemanha, sabiam que esse tratado não ia ter essa durabilidade. No entanto, a União Soviética não fazia a mínima ideia tinha informantes, mas não acreditou, Stalin, que estava no poder, não acreditou que a Alemanha invadiria, ia fazer uma invasão à União Soviética em 1941. Então, em 1941, nós temos a Operação Barbarossa, que é a operação feita pela Alemanha, colocando um fim ao Tratado de Não Agressão com a União Soviética. Isso significa dizer que tem mais um fronte de batalha, certo? De 41 a 42, a Alemanha vai dominando a União Soviética. Só que eles são altamente resistentes. Em 42, 43, a Alemanha começa a perder essas frentes de batalha dentro da União Soviética. Outro fator importante em 1941 é a entrada dos Estados Unidos no conflito, tá? Como que os Estados Unidos entram no conflito? Qual é a motivação? Os Estados Unidos já possuem uma grande rivalidade com o Japão. Certo, gente? E o Japão vai fazer um ataque, que é o ataque de Pearl Harbor, numa base estadunidense no Havaí, matando 2.500 estadunidenses. Foi a gotinha no último copinho, aí no copo de água, para que os Estados Unidos, então, entrassem no conflito contra o Japão, obviamente contra a
Alemanha, é nesse período que eles vão criar uma figura muito conhecida de vocês, que é o Capitão América. Capitão América é construído pelos Estados Unidos para libertar o mundo dos nazistas, ou seja, para libertar o mundo da Alemanha. Certo, gente? Então, em 1941, começa a segunda fase desse conflito. A primeira fase, a Alemanha está à frente. A segunda fase é um equilíbrio de forças. Entrada dos Estados Unidos no conflito e também uma nova frente, que é a frente na União Soviética, e o Tratado de Não Agressão cai por terra com a Operação Barbarossa. E por fim, nós temos em 44 em diante, nós já temos o final da Segunda Guerra Mundial, certo? Que aí a Alemanha começa a perder as suas frentes de batalha. Perde na União Soviética, frio, menos 40 graus, né? O Stalin manda destruir tudo que tem a ver com alimentos, né? Ou seja, as roças, a agricultura, tudo, para deixar a galera passar fome mesmo. Passa fome e morre o pessoal da União Soviética, os soviéticos, mas também mata muitos do exército alemão, certo? Há uma resistência muito grande por parte dos soviéticos, né? E aí o jogo começa a virar. Além disso, nós vamos ter o dia D, que é a libertação da França. Então, o dia D foi a maior operação aeronaval que se tem da história, em 1944. Estados Unidos, Canadá, né, também estão juntos nessa operação e vão libertar a Normandia, que é uma região litorânea da França, dos alemães. E conseguem vitória nesse feito também. Em 1945, a União Soviética vai desfilar sobre a Alemanha. Então, em 45, um dos pedidos da União Soviética é dominar Berlim sozinha, certo? E assim ela faz, né? Em 45, nós temos, então, o suicídio de Adolf Hitler, certo? E oficialmente 2 dias depois do seu suicídio, acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se rende. No entanto, o Japão não assina o Tratado de Rendição, certo? Isso faz com que os Estados Unidos mostrem para o mundo inteiro o seu poderio, né? Colocando lá as bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Mostrando para o mundo inteiro com quem as pessoas estavam mexendo. Segundo o discurso estadunidense, demandaria um valor muito alto mandar exércitos para o Japão, né? Porque o Japão não assinou o tratado, né? Para colocar um fim no conflito da Segunda Guerra Mundial, né? E numa demonstração de poder, havia um projeto chamado Projeto Manhattan. Esse projeto é para desenvolver bomba atômica, já havia, muito incentivado nos Estados Unidos, tá? Foi colocado em prática. Eles já tinham feito um teste no deserto do Atacama, né? E aí escolheram cidades que não tinham controle aéreo, que nunca tinham sido atingidas durante a Segunda Guerra Mundial, né? E 3 dias depois, né? Acontece em agosto ali de 1945, a bomba de Hiroshima. 3 dias depois, a bomba de Nagasaki. Morre mais de 80 mil pessoas vitimadas na hora em Hiroshima, mais de 40 mil na hora em Nagasaki. Certo, gente? A bomba não tocou o solo. E oficialmente o ataque dos Estados Unidos ao Japão coloca oficialmente um fim na Segunda Guerra Mundial, né? Então, essas bombas que atingiram as cidades japonesas marcam o fim da Segunda Guerra Mundial. Certo, galera? A próxima videoaula vamos falar alguns aspectos importantes do fim da guerra. Vamos falar também dos acordos de paz e do Holocausto. Certo? Beijo para vocês.